Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tendes aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com essas palavras, Jesus encorajou os seus discípulos no momento mais difícil pelo qual estavam prestes a passar. Momento de perda, de luto, de ameaça de vida, por ocasião da morte do seu mestre, e também para as aflições pelas quais posteriormente passariam na sua vida e na execução de suas missões. Essas palavras de Jesus também nos encorajam ao passarmos pelas aflições da nossa vida. Nós vemos aqui três lições muito claras de Jesus, as quais podemos aplicar às nossas vidas nos momentos difíceis pelos quais passamos. Em primeiro lugar, as aflições da nossa vida são inevitáveis. Alguém já disse algo assim: aquilo do qual somos avisados antes dói menos. Como Jesus era preventivo, como ele prevenia os seus discípulos de situações as quais não deveriam estranhar. Jesus os traz para a realidade da vida. Lembro de ver uma charge em que um casal, ao sair de um túnel que representava sua dificuldade, dizendo o seguinte: puxa, ainda bem que é o último. Mal sabiam que outros túneis os esperavam. As aflições da nossa vida não somente são várias, para não falar muitas, mas também são inevitáveis. No meu primeiro livro, Vida Vitoriosa, Soluções de Deus para uma Vida Bem-Sucedida, eu conto uma ilustração que é sempre lembrada por aqueles que a leem. Nesse livro, eu faço uma analogia entre a nossa vida e a viagem de trem de Curitiba ao litoral paranaense. Uma viagem de 80 quilômetros pela chamada Serra da Graciosa. São lembranças de uma época em que viajávamos de trem, e naqueles trens antigos, sem o conforto dos trens de hoje. Nessa viagem, havia não somente paisagens deslumbrantes de uma mata intocada, de cascatas exuberantes, as quais ansiávamos ver, mas também havia túneis pelos quais tínhamos que passar. Não havia como chegar até o destino, até o litoral, sem passar por esses túneis. Assim também acontece em nossa vida. A viagem da nossa vida intercala momentos de encantamento, como também passagens por túneis escuros. Jesus colocou diante dos seus discípulos um dado de realidade. Quem espera da vida um caminho somente de paisagens deslumbrantes, via de regra, se frustra, pois a vida não é assim. Pelo contrário, ela inclui uma sucessão de túneis aflitivos. Essa é uma realidade que precisamos aceitar. Em segundo lugar, as aflições da vida precisam ser enfrentadas positivamente. É interessante observar como pessoas reagem quando de repente entram num túnel durante uma viagem de trem. Na época em que viajávamos de trem entre Curitiba e Paranaguá, chamava-me a atenção como as pessoas reagiam quando entravam nos túneis escuros. Algumas fechavam os olhos, outras ficavam estáticas, outras pálidas de medo, as crianças gritavam, outras ficavam em silêncio. Cada pessoa reagia de um jeito. Assim como cada pessoa reage de um jeito, do seu jeito, ao passar por um momento de aflição. No entanto, para atenuar o modo como os discípulos reagiriam no que estava para acontecer nos próximos dias, mais especificamente na sexta e no sábado, Jesus disse coisas alentadoras naquela última ceia, para que tivessem a sua paz, a paz de Jesus, e ânimo ao passarem pelas aflições. Paz e ânimo. Dois estados da alma muito importantes
quando passamos por dificuldades. Uma das verdadeiras palavras que ele falou naquela noite e que nós vemos aqui um pouquinho antes desse versículo que acabamos de ler é esta: porque o próprio Deus vos ama, visto que tendes crido que eu vim da parte de Deus. Deus nos ama apesar de passarmos por aflições. Muita gente coloca em dúvida o amor de Deus quando passam por aflições, mas isso não corresponde à verdade. Voltando à nossa viagem de trem, talvez aquele passageiro que fica em silêncio ao passar pelo túnel represente a atitude que podemos ter quando passamos por aflições. Agir com serenidade é uma das maneiras como podemos passar pelas dificuldades. Você pode até mesmo ir além da serenidade e do ânimo ao passar por tribulações. Ao passar por túneis escuros na viagem da sua vida, ao invés de olhar através da janela para o escuro ou para o nada, você pode retroceder o seu olhar para o vidro da janela do seu trem e ver a sua imagem refletida nela. Você pode olhar para a sua própria imagem, se perceber num verdadeiro autoconhecimento. É interessante esse paradoxo da vida. Fora do túnel, nosso olhar se volta para fora de nós, para as coisas externas. Nos túneis da vida, nós temos a oportunidade de retroceder o olhar para nós mesmos. Não precisamos passar pelas dificuldades impassíveis, ou mesmo apenas reagindo à repentina escuridão. Podemos tirar proveito desse momento. Podemos ficar em paz, ter ânimo e aprender alguma coisa a respeito de nós mesmos. Assim, há aprendizados importantes não somente quando você se extasia com a paisagem deslumbrante da viagem, mas até mesmo quando você passa pelos túneis ao longo do seu percurso. Imitando Jesus nos seus dizeres, depois que contava as suas parábolas, eu diria: quem tem olhos para isso, que o veja. Em terceiro lugar, as aflições da vida podem ser superadas com sucesso. Jesus dá uma razão para o ânimo que recomenda aos seus discípulos. Ele venceu o mundo. É interessante que Jesus não disse que ele venceu as aflições, mas sim o mundo. Ou seja, para além das aflições, uma vitória avassaladora. Os discípulos tinham em Jesus o exemplo de como enfrentar as dificuldades. Foram treinados e estavam sendo treinados nessa resiliência diante das aflições da vida. Se existe exemplo de sucesso, até mesmo onde não veríamos sucesso, ou seja, sucesso no insucesso, essa pessoa é Jesus. A morte de Jesus não foi o fim de tudo, nem poria um ponto final em tudo o que veio fazer. Pelo contrário, é a base de tudo, o princípio de tudo. É o grão que caiu na terra e morreu para virar planta. A morte de Jesus foi apenas um estágio para a sua gloriosa ressurreição e o resto que daí viria depois. Ao passar por um túnel, independentemente do seu comprimento, sempre haverá uma saída. Logo a luz volta a brilhar. Lembro-me de viajar de trem na Europa. Trens modernos e de traçados modernos. Algumas dessas ferrovias incluem longos túneis, atravessando montanhas aparentemente impenetráveis, e ficávamos absortos com isso. No entanto, nenhum desses túneis tinha extensões indefinidas, por mais longos que fossem. A aplicação da vitória de Jesus aqui não fica só no caráter de exemplo, mas vai além disso. É porque ele venceu o mundo que é possível para nós também vencê-lo. Ele abriu o caminho. Ele representa a vida eterna. Ele é a vida eterna e nos possibilita a vida eterna, mesmo que passemos pela morte. Assim como sua ressurreição seria um fato depois de 3 dias, a nossa vitória
sobre a morte também o será quando da sua vinda. Cristãos pensam e creem assim. Por isso não precisamos temer nada, pois a nossa vida, por meio dele, já está garantida. Por muito tempo agora eu coloco combustível aditivado em nosso carro, em um posto confiável. Já me ocorreu de colocar combustível num posto não confiável e quase tivemos a desventura de ter o motor do nosso carro fundido. Aprendemos a lição. No atual posto em que abasteço o carro, diz o seguinte a respeito do combustível que usamos: prolonga a vida útil do motor, aumenta a eficiência energética, recupera a performance final do motor, reduz as emissões nocivas ao meio ambiente. O combustível que nos dá paz, que nos purifica e nos dá potência para irmos em frente é o Senhor Jesus e as suas palavras. Que Deus o abençoe.